mostrar aqui. Boa noite aí, pessoal. A gente está ao vivo hoje aqui do CT Camila Lopes, falando hoje com o Dimas Marques. A gente vai falar a respeito do Mundial de Triatlon que ele participou recentemente, né? A gente vai contar um pouquinho da experiência, como foi, das curiosidades, das situações que ele viveu, da experiência realmente da prova. E aí vocês também podem fazer perguntas e tudo mais para entender realmente como que é essa experiência, como foi. E a gente vai falar a respeito. Então, eu só peço para quem estiver ao vivo aí, vendo hoje a entrevista, faz um ok, vê se está tudo bem com o som, porque a gente está só nós dois aqui, não temos ninguém para falar se está tudo bem, se tá saindo o som, tá bom, se não tá. Então vocês falam com a gente aí para a gente poder se orientar aqui, ok? Show. Dá um Dimas, feedback. cara, primeiro, assim, é um prazer enorme de novo ter você aqui. A gente já falou antes de você ir que a gente ia voltar depois que você viesse da prova, né? E que para você contar como é que foi a sua experiência, legal. A gente falar como é que é chegar lá como eu estava dizendo antes de você chegar, né, no topo da cadeia alimentar do negócio aí, para vivenciar uma coisa que de repente poucos poderão chegar até lá, né? Então, muito legal. obrigado por você ter aceitado de novo, assim, de pronto, pra gente trocar uma ideia, falar para quem quiser ouvir aí como é que é participar de um evento desse porte aí. Legal. Bom, eu que agradeço mais uma vez, né? Como eu falei na outra oportunidade, é um baita de um prazer, né? Estar aqui, falar, esporte que a gente pratica, que a gente gosta, que a gente ama, e falar sobre esse assunto e falar de uma experiência dessa, puta, sempre é muito legal e motivador para mim, e espero que também seja motivador para muitas pessoas, né, que praticam algum tipo de atividade física, porque realmente, né, assim, é uma experiência fantástica de estar num ambiente disputando prova com um campeão mundial, com um campeão olímpico, com um medalhista olímpico. Então, é realmente um baita de um feito, né, assim, pessoal, né, assim, busquei bastante nessa vaga e queria voltar, né, assim, queria voltar vivo de lá, né, essa a primeira meta, né, porque vários amigos, né, que tiveram lá, eles comentaram, né, olha, triatlon é triatlon, Ironman é Ironman. Agora a Kona é outra história, Kona é outra prova. E realmente eu achei que eu acreditava que por ter feito Fortaleza 3 anos, achava que já tinha uma noção, e não é, né? Assim, realmente é uma condição ali que extrema, é uma condição extrema, né? Então são vários ali desafios desde os primeiros momentos da prova e principalmente a parte final, né? Assim, que é muito desgastante. Que a gente pode detalhar, né? Assim, é realmente uma prova desafiadora, que não é uma prova simples, evidentemente não é uma prova simples, nenhuma prova de triatlo, nenhum Ironman, muito menos acho que Kona é uma prova extremamente desafiadora, tanto para profissional quanto para amador, que acaba ali, sabe assim, acho que no limite tanto da parte física e principalmente da mental. Só para o pessoal entender, então, assim, o pessoal que estiver vendo ou ver o vídeo que vai ficar na página, para quem quiser ver depois, enfim, mandar pergunta, igual a gente fez outra vez. Ironman é o máximo do esporte, dos 3 esportes, né? Da natação, da bike e da corrida. Então, as distâncias maiores de todos os 3 esportes. O triatlon a gente tem as variações de olímpico, sprint, fitness, tem essas variações. Iron, algumas variações agora estão sendo criadas, 1.000, 100, 10, né, 1.000 metros de natação, 100 de bike, 10 de corrida. Mas normalmente, né, assim, as 3 modalidades nessa sequência, né, natação, bike e corrida. Mas o Ironman
É a se trata distância, dele. a distância é a maior distância. Existem já algumas distâncias maiores, o Ultraman, são dois Ironmans, mas você tem 3 dias para terminar. Então, eu conheço algumas pessoas que fizeram uma baita do desafio, mas o Ironman, num único dia, acaba sendo mais desgastante, né, pelo Aí, tempo. qual que foi, só de forma rápida, como é que foi o histórico para chegar? Então, para as pessoas entenderem, como é que você consegue, não é só você ter o dinheiro e a disponibilidade para ir para o Mundial, você tem que passar por todo um processo. Como é que funciona isso aí? São várias... para estar no Mundial, né, é necessário você classificar em uma das etapas mundiais das provas do Ironman. Então, são algumas aí ao redor do mundo, né, que distribuem vagas em várias faixas etárias, dependendo da faixa etária, da quantidade de participantes nas faixas etárias, nas provas ao redor do mundo, são distribuídas. No total, lá tem cerca de 2.500 participantes de todo o mundo, né. O Brasil tinha cerca de 60 atletas, né, de todo o Brasil, entre masculino e feminino, entre várias faixas etárias. E a classificação se dá pela posição que você chega. Então, dependendo da prova, quanto maior o número de inscritos na faixa etária, maior a quantidade de vagas proporcional. Eu me classifiquei, né, nesse ano no latino-americano, aqui em Florianópolis. Entre lá tinha cerca de 500 participantes na minha faixa etária, 12 vagas, então fiquei ali entre os 12 ali com a vaga para ir para o Mundial. E as pessoas que estão lá, todos classificaram nessa mesma, quase todas, né? Existem outras formas de ir para lá, mas é um número assim na ordem de 100 vagas que acabam sendo por sorteio ou participação na Ironman Foundation ou por convite. Mas, via de regra, são as vagas disputadas aí nas provas ao redor do mundo, né? Então, se a gente olha para o lado ali, não tem um estreante, não tem ali uma pessoa que está fazendo a primeira prova. É tudo... Todo mundo já está vivenciando. Tudo calejado, todo mundo ali que tem vários Ironman. Tem nenhum aventureiro ali, Não né? tem aventureiro, ali não tem inocente, sabe? O mais bobinho vai passar por cima com a bicicleta. É assim, realmente, em todas as faixas etárias, masculino, feminino, realmente é muito forte, a gente vê ali umas pessoas que normalmente você imagina, né, assim, uma situação que acho que está num determinado grau ali de performance, mas quando a gente vê competindo é uma coisa estrondosa. Então assim, como eu disse antes, né, existe todo um histórico que ele já vivenciou de anos anteriores e tal, até conseguir ser classificado para a prova, para o evento. Então, como ele falou, existem algumas outras situações de exceção que são pessoas convidadas, que participam de sorteio e tal, mas a grande maioria chegou lá por mérito, né? 95% praticamente é a classificação nas provas. Então, beleza. Como foi... Aí é uma outra aventura chegar lá. Desembarcou lá, e aí? Como é uma grande, é uma outra maratona, né? Porque Havaí não é um lugar fácil de se chegar, né? Então, ainda mais quando você tem que levar uma mala bike, né? Você tem que levar 2 filhas, no meu caso, né? Então, é uma viagem que demorou praticamente 24 horas, né? Assim, entre o tempo decorrido saindo daqui de Amparo até chegar ao Havaí, com 2 trocas, né? Em aeroporto. Então já é um desgaste grande e felizmente, né, assim, consegui com mais de uma semana de antecedência, então deu para... Não extraviou nada, teve algum risco em alguns momentos ali, mas felizmente não teve nenhum tipo de problema chegando, bastante cansativo, né, mas felizmente deu tudo certo, né, é uma logística assim tremenda, né, fazer várias mudanças, né, de aeroporto e tem que fazer o baldeio de mala das crianças, enfim, é um trabalho legal, né? E vale agradecer também, sabe, assim, as empresas, né, assim, que eu trabalho, que eu já trabalhei, que dão suporte ao esporte, né? Às vezes algumas empresas acabam tendo alguma restrição até, né, mas felizmente aí nas empresas que eu tenho trabalhado recentemente,
não só não critica, mas apoia de verdade. Isso é legal, sabe assim, as pessoas ali ficaram interessadas, as pessoas mandavam mensagem, então deram todo o suporte para que a viagem corresse aí, saindo aí da rotina do trabalho. Né? Muito bom. Daiane, Adinho, Marlene, pessoal que está vendo aqui, legal. Sidneia Silva, pessoal curtindo e vendo aí. Quem quiser mandar alguma pergunta, a gente faz para ele. No meio da história aqui, a gente vai colocando as perguntas, tá, pessoal? Então, fiquem à vontade aí. E se tiver algum problema com vídeo, com áudio, aí vocês me mandam também que a gente acerta aqui. Ok, então 24 horas de viagem, praticamente chegou. Como é que funciona aí, lá o ano? O ambiente lá é a coisa mais espetacular possível. Você, na hora que coloca o pé em Kona, você fala assim, putz, estou em Kona. E na hora que você chega lá no centro da cidade, aí você já percebe o clima, sabe? Eu cheguei lá com uma semana de antecedência, mas tinha alguns amigos, algumas pessoas que já estavam lá um mês antes. Putz. Tinha condição, tinha enfim, melhor da oportunidade. Estava lá um mês antes, ambientando, treinando. E uma semana antes estava praticamente, sei lá, chuto aí 70% dos atletas. Acorda de manhã, 6 horas, 5 horas da manhã, nas avenidas principais, nas rodovias, dezenas, centenas de atletas, no mar ali onde foi a prova, dezenas, centenas de atletas ali treinando já. Se ambientando no lugar. É um clima muito legal, assim. Quando a gente participa das provas em Floripa, que é a prova que eu conheço mais, né, com 10 participações, esse clima começa a acontecer lá na quinta-feira, sexta e sábado. Lá, pelo menos uma semana que eu vi que era muito energizante, né? As pessoas praticamente todo o tempo. E as empresas de material esportivo, de suplemento, muito presente, mas muito presente. A gente ia treinar de manhã, à tarde, qualquer horário do dia, nas avenidas ali da prova, tinha Gatorade, tinha Gu, tinha massagem, tinha tudo ali free para qualquer pessoa usar. Assim, as pessoas têm realmente a preocupação de ter uma imagem super positiva, né, para os atletas. Bacana. Que ali realmente, né, assim, é a elite, né, do triatlon que pode estar dando ali um feedback em relação a todos esses materiais, todo esse suporte. Né? Uma visão diferente talvez não só de marketing, né, mas como também de serviço, né? A marca oferecer o serviço e poder ter um retorno positivo de quem mais consome, que é o próprio atleta, que é o cara que está ali para competir, para experimentar tudo que está acontecendo ali. Exatamente. Ali a gente, conversando com outras pessoas, né, que tem mais experiência, realmente é um ponto bastante assim, a destacar, porque eles têm realmente interesse que você tenha essa empatia, né, com algumas marcas. Então até a feira, né, normalmente nessas provas existe aquela feirinha, né, dos materiais esportivos, aquilo ali não é uma feira, é um shopping praticamente, né? As principais marcas de bicicleta, material esportivo, tênis, suplementos, equipamento em geral e promoções que eram realmente promoções. Eles têm, né, interesse que você utilize os materiais do fornecimento ali e tal, do material nas provas, porque depois acaba sendo tudo divulgado, né? Na hora que eu fui chegar um pouco mais adiante, né, mas eu ia comentar, na hora que você vai entregar a bike um dia antes da prova, tem praticamente duas dezenas de pessoas fazendo anotações de qual bicicleta que você está usando, qual capacete, qual tênis, qual óculos, qual meia, qual selim da bike, qual grupo eletrônico, se está usando grupo eletrônico, enfim. E depois sai aquelas contagens, né? Assim, então os atletas de Kona estão usando preferencialmente o capacete X, a bicicleta Y, a roda tal, o tênis tal. Deixa de ser só uma competição, né? Não, vira um business, né? É total, é um business total, exatamente. Mas eu acho isso super legal, cara, para enriquecer não só o esporte, mas é a infraestrutura, é a própria marca, é a estrutura que dá para o atleta. Exato. Enfim, acho que isso é uma visão interessante que você passa, que a gente imagina que a gente tem a impressão dos campeonatos, né, dentro do país aqui, e a gente vê pouco isso, né? Normalmente a gente vê só as tendas de assessorias, algumas marcas que fazem
uma ação ou outra, assim, mas lá é muito, né? Muito. Pelo que você está falando. É que você está ser falando, muito. americano, a gente olha nas outras ligas, né, assim, de esporte, eles sabem fazer um negócio mesmo com o esporte, né? Bacana. E lá não é diferente. Lá eles tratam aquilo lá como um negócio e que gera, né, assim, uma movimentação gigante, né, assim, de mídia, de pessoas envolvidas. Então as marcas principais assim, estão totalmente interessadas, né, assim, e não é aquele interesse, sabe, evidentemente, né, de fazer negócio a partir dali, né, Talvez mas aquele melhorar momento, o serviço, né? Exatamente. Melhorar o que oferece, É. de repente. Então, Deixa eu só poxa, era ser muito legal, porque o que você voltou de brinde, assim, passava na tenda do material esportivo, ganhava um boné, um óculos de natação, uma Aí, camiseta. pessoal. Era assim. Encontrou o Dibas na rua agora, ele deve ter muito souvenir lá. Tem pra dar. vários souvenirs. Ó, quem tá aqui, o Silvio, anunciação, o Silvinho. pediu, ele falou se vai ter treino amanhã. O Silvio, claro, é. Quem consegue ficar sem treino? Olha lá. Obrigado, Silvio, Bruno, boa noite, Bruno, Pinta, o Wilson, Deus parabéns para você pela Show, prova. obrigado, pessoal. Teve pessoal, teve mais pessoal que entrou aqui que vai desaparecendo para mim que se não fizer pergunta, mas já tem uma galera que entrou aí, o Wagner lá de Campo Limpo Paulista, nosso aluno de lá. Então a gente vai falando aqui mais ou menos como é que o pessoal vai comentando, a gente vai falando. Teve uma pergunta do Edinho, que a gente vai falar isso provavelmente mais pra frente, mas já né, como é que foi a prova em si, ele perguntou do calor, se isso é um impeditivo grande, se é um fator que faz muita diferença. Faz muita diferença, falando até um pouco da prova, né, assim, a prova começa já numa temperatura ali na faixa de 25 mais ou menos graus, 25, 27 ali na natação, não é permitido a roupa de borracha, né? Então, Mesmo porque acho que porque não pode, não pode. A partir de 23 graus temperatura da água não é permitido o uso de roupa de borracha, até por uma questão de segurança. Todas as provas de Ironman. Fica muito quente. Exatamente. Teve, infelizmente, no ano passado, alguns casos ali de acidentes, até de falecimento, porque tem uma hipertermia. Sim. É muito exercício físico, né? Durante uma hora, esquenta demais, e com uma roupa térmica. Que horas que foi a largada? Foi às 6 horário do Havaí, né? 6h35 profissional masculino, 6h40 profissional feminino. Aí o amador masculino 7h05, aqui foi 2h05 da tarde, estava 7 horas de diferença. E amador feminino 5 minutos depois. Então a água já estava quente, sai para pedalar 90 km, praticamente vai 90 km, faz o retorno e retorna para o ponto inicial, né, para a transição para T2. Né? Nesses 90 km a gente anda praticamente 14 km dentro mesmo da cidade de Kona, e depois você pega uma rodovia conhecida pra caramba e tal, né, no meio, chama Queen K, né? E anda ali, aí anda muito ali dentro, né? E nessa rodovia, praticamente assim, não existe sombra. Dos dois lados da rodovia são dois campos de lava, né? Assim, já de vários séculos, provavelmente, que estão ali. A árvore mais alta são aquelas toceirinhas de meio metro, seca. Não tem sombra. E aí quando chega lá no final, faltando 28 km para o retorno, tem uma subida, né, uma montanha lá que chama de Ravi. Então você tem 28 km de subida, né, nenhuma serra, mas é em subida. Então a velocidade cai bastante ali. Nesse momento é a parte talvez mais difícil da bike, né, assim, porque tanto na subida quanto na descida, nesse trecho da prova, tem muito vento cruzado, vento lateral. Atrapalha muito. Tanto que também a razão principal de não ser permitido o uso de roda com disco fechado, né? Aquelas rodas que parecem um disco, né, na traseira. Não é permitido por conta disso. E realmente balança. São alguns ventos cruzados ali, assim, que eles não é constante, né? Assim, praticamente eles dão... Você tem vários trechos assim onde você fica escondido no meio da montanha e de repente você sai dessas quebradas e o vento entra.
e balança mesmo, sabe assim? Então você tem que tomar cuidado. É perigoso, né? Perigoso, teve gente, eu não presenciei, mas o pessoal comenta, sabe? Vários acidentes ali que o pessoal perde equilíbrio e acaba caindo, né? E desce, né? Desce a Ravi ali, essa montanha dos 28 km, desce a 50 por hora, né? E foi ali mais ou menos que eu encontrei, inclusive, os profissionais já voltando, né? Eu estava subindo e eles já estavam retornando. Uma das coisas que eu falei, você conseguiu tietar alguém, né, cruzando ali? Nada, já conseguia ver os helicópteros vindo e falei assim, opa, tem coisa vindo, né? Tem alguém aí primeiro os profissionais, masculinos, e depois veio as meninas, né? Assim, então dava para ter noção mais ou menos de como estava vindo, né? Legal, bacana. E depois, Edinho, você perguntou do calor, aí quando chega na corrida, ali a coisa esquenta demais, né? Antes de falar da corrida, né, assim, quando se desce no pé do Ravi para voltar até o centro de Kona, são 50 quilômetros. É ali que começa o martírio. Porque você pega praticamente vento contra durante esses 50 quilômetros, você já está ali com uma temperatura acima de 30 e tantos graus. Nessa região da ilha, quando você tem os campos de lava, né, assim, preto dos dois lados, a radiação solar chega ali, absorve tudo, a temperatura média da ilha ali é uns 3, 4 graus maior do que o centro. É muito quente, é muito quente. E a umidade chega de 80%, né? E na corrida foi o inferno. Corrida muito quente mesmo. E tem alguns trechos ali que realmente assim, a parte mental fala muito, né? Porque você olha assim, você não vê o horizonte, né? Assim, você chega nos trechos que você não vê fim, né? Assim, e você tem que manter o foco, continuar, porque realmente a gente estava comentando desgastante. que, assim, né, só levando o gancho da pergunta do Edinho, que falou sobre o calor, né? Nem é tão, assim, ela fala, é 40 graus, 45 graus. O problema é a temperatura alta, de 35, 36 graus talvez, mas a umidade relativa do ar muito alta. Faz com que você desgaste muito mais rápido, né? O suor é muito maior, enfim. Então, né, fora toda a dificuldade da prova, né? Então não é só isso, né? Então, um ponto a destacar, né, a gente estava falando das estruturas da prova, lá sim, praticamente ponto de hidratação a cada 10, 15 quilômetros na bike e na corrida a cada 2,5 basicamente. Então, baita de uma estrutura. E não era só água, né? Água, Gatorade, Pepsi, gelo, que mais? Sal, suplementos e tal. E a cada ponto de hidratação parava, abastecia. Eu fiz alguns testes, né, de quanto que eu estava perdendo de líquido nos treinos regulares. Eu perco cerca de 1,2, 1,3 litros por hora de exercício. Então uma reposição tinha que ser assim, muito forte, né? Ainda mais lá naquela condição. E a estrutura da prova Permite. Tem totalmente, você consegue ter abastecimento assim, muito fácil em qualquer momento. Muito legal. Isso é fantástico. Muito provavelmente os caras já estão lá há muito tempo, né? Muitos anos, então já sabem exatamente como é. Exatamente. E cada ponto de hidratação assim tinha, não vou falar duas, tinha dezenas de pessoas, né? Porque você tem uma coisa totalmente organizada, né? Você tem a primeira banquinha água, a segunda banquinha Coca-Cola, terceira Gatorade, depois gelo, depois voltava lá depois sal, depois voltava na água. Era assim praticamente uns 50 metros, assim, praticamente de várias banquinhas diferentes ali tal, de cada tipo de material, de suplemento, né? Deixa eu só atualizar aqui, ó. Sérgio Nardini mandou um abraço. Ô Sérgio, um grande abraço, cara. Deus parabéns. O Nando Dias também, Deus parabéns. Ronaldo também curtiu, estava acompanhando aí, maratonista. O Bruno fez uma pergunta: quanto tempo você se prepara para uma prova dessa? E a Marlene perguntou sobre o desafio o que você adicionaria ou vai adicionar para uma preparação para essas provas. Legal. Desculpa, Dimas, antes só de falar a respeito disso, o Dimas ele é assessorado pelo Santiago Ascenso, assessoria de treino específico dele. De triatlon, Então é um atleta super renomado no triatlon e é de Goiás. É de Goiás. De Goiás. Mas atleta do Brasil, até do mundo inteiro, né? Ele é super
super reconhecido por que ele já conquistou e tudo mais. Quem quiser seguir no Instagram e tal, põe Santiago Ascenso lá que vai encontrar, ou no Dimas mesmo. Mas, então, assim, talvez eu faça essa questão porque às vezes a percepção do treinador é diferente da percepção do atleta. Então, né, talvez na visão dele ele tenha uma percepção diferente do que adicionar, do que tirar, mas é isso que a gente está querendo ver hoje. Na percepção dele, né, o que ele adicionaria, ou o que você vai ter que pensa que vai ter que mudar para a próxima. Sim. E quanto tempo foi de preparação. Antes só fazer um agradecimento, né, ao Santiago, praticamente 7 anos junto, então um baita de um treinador aí acompanhando praticamente o tempo inteiro, e além de mim mais 12 atletas, né, classificados. Alguns tiveram problema poucos dias antes da prova, né, assim, por conta até do volume de treinamento. Mas era a maior assessoria, acho que a assessoria com o maior número de atletas brasileiros na prova, né? E também agradecer ao Samir Barel, também é o treinador meu de natação, da Elo, em Campinas, assim, me faz sair da água agora sem estar quase morrendo, né, sendo bem tranquilo. Diferença. Muita. Bom, em relação, acho que a preparação, acho que o Bruno perguntou, né, assim, foram 3 meses dedicados a essa prova. Mas calma. Sim. 3 meses, mas... Se a gente for pegar um histórico para você disputar um primeiro Ironman, aí você vai levar provavelmente 1 ano ou mais. Aí depende muito do histórico, né, de cada atleta. Isso que eu ia falar, com o histórico... se já é um atleta de resistência, né, assim, de provas longas. Eu tive uma transição rápida, né, de provas curtas para o triatlo, mas eu já tinha feito umas 10 maratonas antes, né? Sim. Daí já estava fazendo uns bike, um volume razoável, né? Então já tinha uma certa bagagem. Se começar já do triatlo, eu acredito que, sabe assim, é dedicação, né? Assim, é colocar assim. Dedicação e tem também a predisposição da pessoa. Exatamente. Treinar 15 horas por semana, né, entre as 3 modalidades, e chega ali até quase 20, alguma coisa mais ali no período de 1 mês e meio antes da prova, né? Depois esse volume cai. Mas especificamente, né, assim, que eu já venho praticando pro Ironman, foram 3 meses. E aí, particularmente, né, no meu caso, eu vim de uma lesão desde Florianópolis, né? Eu estava com uma fratura por estresse na tíbia, né, até por conta da preparação que eu fiz lá para Florianópolis. E então isso deu uma prejudicada na preparação, sabe? O volume meu de corrida diminuiu bastante nesse ciclo agora que é específico para o Ironman. E quando eu voltei a treinar, eu fiz poucos treinos, né, assim, treinos de qualidade, assim, treino bem específico para a prova, né? Assim, eu fiz 2 longos tentando simular uma temperatura maior, né, correndo próximo da hora do almoço, e nenhum treino de intensidade mesmo para preservar mesmo a tíbia, só rodei. E ainda no final estava desenvolvendo uma fascite plantar no pé esquerdo, acho que era uma compensação do pé direito e tal. Mas felizmente, com fisioterapia, o meu médico, eles acabaram aí diagnosticando e consegui tratar. E não foi, sabe assim, nenhum empecilho na prova em si, né? Talvez tenha sido na preparação por conta do volume de treino. Alguma coisa a acrescentar que você acha que vai ter que mudar para o próximo? Sim, olha... Você já falou que a vontade de voltar é grande? Então, você fala, o bichinho pica, né? A vontade é grande, assim, acho que assim, para a prova, para classificar, assim, uma prova é classificar para lá, né? Assim, eu tenho que achar uma prova, as provas que eu me adapto melhor. Tem que ser honesto, sabe assim, eu estava comentando, né? Eu tive as lesões, mas o problema maior meu numa prova que nem do Havaí não foram as lesões, sabe assim, realmente a minha adaptação com o clima, temperatura e umidade não é legal. Eu sentia isso, eu tinha inclusive essa sensação, né, de que a coisa poderia acontecer lá no Havaí pelas 3 provas que eu fiz em Fortaleza. Eu estava melhor preparado para Fortaleza no ano passado, 2016, em novembro do ano passado, há 1 ano atrás, do que Florianópolis esse ano que eu consegui a vaga. Mas chegou em Fortaleza, com vento contra, com temperatura, com umidade, minha performance cai muito, sabe? Então, hoje, sabe, assim, eu teria que adaptar meu treino para uma condição mais severa, sabe assim, para conseguir me adaptar melhor para uma condição um pouco mais difícil.
Agora, para classificar, eu vou buscar hoje aquilo que eu já tenho melhor, sabe assim, as provas que são... Se adapta melhor, você já conhece, já sabe o percurso, exatamente. já tem... Não é problema subir e descer, o problema meu realmente a temperatura, sabe assim, o calor acaba me desgastando muito. É até um ponto interessante, assim, a minha corrida começou bem, você está empolgado, caiu muito no meio, mas caiu muito mesmo, e no final, quando o sol estava indo embora, eu comecei a correr com menos de 5, o pace a menos de 5 minutos por quilômetro. Foi muito engraçado. Falei assim, puta, a corrida poderia estar começando agora. Foi muito legal. Sabe? Essa prova aí que você... exatamente. Falei, puta, agora começou a funcionar, né? Assim, ó, o sistema de refrigeração aí está funcionando. Mas o corpo tem que se adaptar mesmo. Exatamente. Eu só te falei assim, ó, o negócio da preparação, né? Porque a gente tem um problema sério de as pessoas pularem as etapas de corrida, enfim, que a gente trabalha mais, que corre 5, corre 10, já quer correr 30, maratona, já quer correr maratona. Então, é difícil a gente colocar isso na cabeça do aluno, enfim, das pessoas, que existe um período que você precisa vivenciar bem uma distância, vivenciar bem uma prova, vivenciar bastante o ambiente, o corpo, para você entender bem, para depois você pular para uma outra distância maior. Isso matéria de discussão entre estudiosos da área da corrida e tal, como que esse fenômeno da corrida está afetando, né, as pessoas dessa forma. Então, o Dimas já tem muitos anos de preparo, então como ele já tem uma vivência grande no triatlon, já participou de muitos Ironmans, ele pega uma prova grande e fala, bom, em 4 meses eu consigo... já está no nível de preparação prévio, né, assim, que você consegue... E um ponto importante é uma evolução muito rápida. E foi o que aconteceu comigo, né? Assim, e vai acontecer com qualquer atleta. Eu estava praticamente sem correr e quando eu voltei a correr, eu consegui controlar a perna direita, que eu estava com uma fratura na tíbia, mas involuntariamente sobrecarregou a perna esquerda e fazendo volume apareceu outra lesão, né? Então, acontece, né? Assim, você querer fazer dar um passo além daquele que você estava anterior, o risco de lesão acaba sendo bem maior, né? O Wilson perguntou aqui, não é uma pergunta besta não, Wilson, é legal. Ele assistiu ao vivo, ele percebeu que o primeiro colocado lá estava com uma esponja dentro do macaquinho. Sim. Ele pergunta para que funciona. Primeiro, segundo e todos os 2.000 lá, meu Wilson. Naqueles pontos de hidratação, o pessoal também, eu falei, né, assim, o pessoal dá gelo e esponjas com essa água, praticamente água congelada, né, água gelada, né. Então o pessoal pega essas esponjas aí e tal e joga no corpo, né, para resfriar, exatamente. Eu, no meu caso, até abria a mão um pouco das esponjas, pegava os baldes de gelo e jogava para dentro da camisa, sabe assim, para dentro da camisa, no boné, para tentar resfriar. Jogava na cabeça, sabe assim, realmente... a gente tem que imaginar o corpo exatamente como um motor de carro, né? Assim, fazendo uma comparação... você precisa de refrigeração. Se o vento que está vindo você não está sendo suficiente... porque está quente também, você precisa tentar refrigerar de alguma forma, senão entra em colapso mesmo. Então eles, não só nessas provas, nas provas mais quentes, enfim, que tem mais estrutura, eles dão essas, ou para colocar na cabeça, né, ou para colocar dentro do... Exatamente. Então, é para isso que serve. Tem um trecho, acho que um trecho onde o pessoal dava umas esponjas maiores, acho que era até de uma fornecedor de material de suplemento, da Cliff, eram umas esponjas maiores, né, assim, quase 30, 40 centímetros. Era ali na Energy Lab. Energy Lab era um trecho mais quente da prova. Energy Lab tem esse nome porque é realmente um laboratório de energia solar. Por que esse laboratório de energia solar? É porque naquele ponto do Havaí é onde você tem a maior radiação solar de toda a costa americana. Então, sabe, ali realmente você frita, sabe? Ali realmente a temperatura, não é a temperatura, mas assim, sentir a sensação de que você estava realmente, assim, a temperatura do corpo estava muito alta. Acho que essa absorção do lado, assim, você só tem aqueles campos de lava, então realmente ali é uma sensação de muito calor. Para quem tiver curiosidade, assiste um documentário da Fernanda Keller que chama-se Triatleta. Triatleta, né? E que off, né? E que acho que algumas TVs de assinatura tem como você ver o que, né?
enfim, você procura lá na TV. Eu acho que tem até no Netflix, se eu não me engano. Ou, bom, enfim, acho na Globoplay. Né? Na internet você vai Você vai achar achar, também. com certeza. Se você colocar Então ela faz uma série YouTube, de programas relatando cada percurso do triatlon e exatamente onde lá, você passou. Exatamente, a Fernanda Keller tem 25 participações lá, 2 terceiros lugares. Para entender como é que funciona mesmo essa questão que ele falou, dessa rodovia gigante da bike que você vai e não tem nada dos lados, é assim mesmo. Então, para entender como é que é, quem quiser assistir, procura aí que é legal. E ela é uma super atleta, enfim, e é bacana assistir, é legal, muito legal. O que mais? O Wilson, beleza, o Bruno agradeceu, deu os parabéns para você. Esperando, hein, Bruno? Como já começou a nadar, logo você junta no grupo, hein, cara? Ele tá se ensaiando para ir. Já tô vendo ali nos duatlons, já tô vendo que não vai demorar muito tempo, não. Bacana. O Dimas trouxe aqui tem algumas outras coisas, né? Assim, acho que é legal comentar, né, em relação ao ambiente lá, né? A preocupação, né, que a gente estava falando da organização da prova também, de abraçar todo mundo que está lá. Assim, tinha praticamente 2.500 atletas, mas as outras pessoas que estavam ali também estavam em campos de treinamento ali, de assessorias e tinha atividades para praticamente todas as pessoas, família. A gente estava, a minha família, né, assim, a gente foi em total em 10 pessoas. As 10 pessoas, desde crianças ali de 5 anos até todos ali, participaram de algum evento esportivo ganhando medalha, sabe? Então, chegamos ali, já teve corrida de 5 e 10K. Inclusive, isso foi lá no domingo anterior à prova, né? A campeã no feminino foi a Pamela Oliveira nessa prova. Ela que tinha vencido uma semana antes, né, o meio Ironman do Rio de Janeiro. Ela estava lá participando, fazendo camp, né, nos treinos ali. Ela fez a prova ali dos 5K e venceu ali, fez 17 minutos, alguma coisa assim. Legal. Depois tem Iron Kids, né, para todas as idades, desde 3, 4 anos até 15. A minha filha fez acho que é 4, né? Ela nadou e correu. A minha filha menor fez também a corrida lá de 1 milha. É muito legal, né? E vocês inspiram o evento, né? Isso, exatamente. Termina esse Iron Kids, aí vem uma parte assim que aí eu me senti atleta olímpico, né? Porque eles chamam a Parada das Nações. É muito legal, isso é muito legal. Se reúne num estacionamento, né, principal ali do hotel principal da prova. Todas as delegações dos países, eles dão as plaquinhas, as bandeiras para os países. Aí você sai de lá e vai caminhando e vai chegando até ao centro da ilha. Todo mundo uniformizado. Todo mundo uniformizado, com a bandeira. Assim, saiu então a delegação da Austrália, a delegação da Áustria, depois, não sei, depois era o Brasil, né? Depois Canadá. Muito legal. Eu até virei para o amigo e falei, cara, estou me sentindo entrando no Maracanã na Olimpíada. Deve ser mais ou menos isso, né? A sensação é muito legal, né? Assim, é muito legal mesmo, né? Que bacana. E na quinta tem uma corrida super legal, ela é muito engraçada. Ela chama Underpants Run, corrida com as roupas de baixo. Então era de cueca, de calcinha, assim, era com família, com atleta, mas é muito legal, né? Porque o pessoal vai fantasiado, então você nem imagina, né? Umas figuras lá indo lá praticamente uniformizado de cueca, né? Muito legal. E acho que a cidade, né? Eles começam a vivenciar esse negócio um mês antes, né? Começa aquela, né? Então, acho que movimenta também muito a economia local, por isso também que há envolvimento, esse movimento tão grande da população, né, das marcas, de todo mundo querer, né, fazer o negócio, abraçar o atleta, abraçar quem vai. Os restaurantes, né, o nome dos pratos é Ironman, não sei o que tem, é Mark Allen, né, os nomes grandes lá do Mark Allen, hambúrguer, não sei o que, o Dave Scott, não sei, são nomes de atletas, né, famosos da época, ou nome de algum tipo de algum evento, né, o Iron War, que é um evento lá. Eles fazem tudo para você querer voltar. Exatamente. Assim, praticamente a cidade não vive só no momento ali, sabe? Praticamente Kona, conhecido hoje,
pelo Mundial, né? Assim, não vai sair de lá. Legal. O Dimas trouxe a medalha. Pesa quase 1 tonelada. Muito legal. Deixa eu ver se está mostrando direitinho aqui. Vai dar um delay. E também tem um colar, né? Muito legal. Você chega lá, o pessoal já vem com colar de Havaiana, né? Assim, praticamente. Para todos que chegam, exatamente, né? Então é muito legal, né? Assim, uma estrutura também na hora de você, na recepção, né? Assim, praticamente 2 staffs para te acompanhar, ter área de massagem, alimentação, se tem algum cuidado médico necessário e tal, né? É assim, bem completo mesmo, assim, prova assim que chegou, você tem ali praticamente todo o suporte ali para... Bacana, a medalha é super grande, tá? Parece um pires, mas acho que é válido, né? Porque... Deixa eu colocar mais pra cima aqui. Aí, acho que agora vai dar pra ver. Legal. Então, o Dimas anda com ela agora, sempre, então se encontrar com ele na rua... Um comentário também que eu esqueci de falar, né? Assim, essa medalha, se o pessoal notou a foto, tem uma tartaruga com as pessoas nadando em cima. Sim. Isso não é montagem. Acontece. Isso não é montagem. A visão ali na praia, onde é a natação, ou qualquer lugar, né, que a gente teve ali no Havaí, a visibilidade é praticamente total. Você consegue, a gente nadou com peixe, com tartaruga, é muito legal, assim, é uma sensação muito assim, falei, poxa, primeira vez que a gente saiu para nadar lá, falei, não é possível isso, né? Assim, parecia que você estava num aquário, né? Realmente... Dá para morar fácil lá, né? Dá pra vontade de voltar. Tem um amigo meu que foi para lá, tem condições e tal, não voltou mais, assim, já está lá há algum tempo, o Graça, né? Ele foi, da minha faixa etária, baita de um atleta tal, e foi, gostou e está lá até hoje. Tive a oportunidade. Exatamente. A oportunidade de conhecer já é muito bacana, se você puder estar lá mais tempo, né? Passar uma temporada de repente lá para, como os atletas acabam fazendo, camp, ficam lá treinando, não só por conta de ser um lugar legal e tudo, mas também porque acho que tudo favorece lá, né? As pessoas já entendem que ninguém vai achar ruim de você estar pedalando na rodovia, ninguém vai achar ruim de você estar nadando, enfim. Não, pelo contrário. As rodovias lá tem várias faixas, assim, olha, tem placas, atletas em treinamento, faixa específica para triatleta. Faz toda a diferença. Faz muita diferença. Tem uma estrutura muito legal, né, para triatlon, especificamente para triatlon lá. A Lu Xavier também está aqui. A Lu acompanhou de cabo a rabo a prova. Legal. Foi super emocionante. Ela e o Zema adorou a medalha. Conseguiu ver aí, Lu, direitinho. O Dimas anda com ela na rua, normalmente. Então, se você encontrar com ele vai estar com a medalha assim embaixo, assim, ele com certeza vai estar com a medalha. Então, você já pede para ele mostrar. Mas eu estou vendo aqui, é realmente muito bonita. É muito legal. Ela é um valor simbólico, né, assim, não só da prova em si, né, mas toda a caminhada, né, para chegar até lá, né. A prova em si não foi uma prova. Foi prova super complicada, difícil, né, quente, mas assim, depois, a partir de determinado momento, você fala assim, puta, agora é só voltar que eu termino, né, assim, o difícil foi chegar até lá, né, essa é a barreira grande. Bacana, acho muito legal. Na primeira vez já tinha falado para você que a gente tem aqui em Amparo uma pessoa que esteve lá entre 2.000 pessoas e se classificou entre 500 de uma categoria, dentro do tempo tinham 11 brasileiros, enfim, um pouco mais, enfim, mas ali tinha uma porcentagem muito pequena de todos que talvez queriam estar lá, e a gente tem a oportunidade de conversar, bater papo, perguntar dicas, pedir alguma informação, enfim, é legal a gente passar isso para todo mundo, né? Quem quiser ver depois no Facebook e tal. Não, e outra, para mim é que eu falei outro programa e hoje, né? Puta, é um prazer grande, né? Assim, estar conversando, contando, né? Assim, putz, é muito legal, né? E, putz, tá lá, né? No meio do... Você olha pro lado, né? Assim, tava comentando, né? No primeiro dia teve a corrida lá contra a Pamela Oliveira, né? Aí você sai caminhando, tava caminhando, foi até engraçado, porque a gente já tava meio cansado e tal.
Aí meu sobrinho, né, o Lucas, que também faz Ironman, ele estava lá com a gente. Luquinhas Marques. Luquinhas Marques, exatamente. Ele me chamou, e eu falei, Lucas, eu só vou te atender se for o Frodeno. Gian Frodeno, bimundial, medalhista de ouro, acho em Pequim, se não me engano, no triatlon. E era ele mesmo. Você tirou uma foto com Foi ele? foto, exatamente. Um cara super simpático e tal, né? Assim, um cara super receptivo, né? E se andava na rua, eu encontrava, né? Eu encontrei com o Craig Alexander, a menina da Carefry, são bicampeões, né? Tricampeões, né? Assim, pessoal assim, super receptivo, né? Assim, Só o topo. Era. Falei assim, nossa, o que eu tô fazendo aqui? Não, mas você vê Muito como, legal. como é bacana, porque assim, a gente obviamente sabe que existem alguns, né, passos para chegar no nível desses caras, mas ali você está muito próximo, né? Você está correndo a mesma prova, você está fazendo o mesmo evento, você está ali, só isso já, meu, não tem... Encontrava, né, assim, a gente, e você vê que não tá fácil para ninguém, né, assim, eu estava comentando com o Luciano antes aqui, a gente quando pega no trecho da corrida, né, da maratona, são 14 quilômetros também que você corre dentro ali da cidade, né, arborizado, e depois você tem 28 quilômetros que volta lá naquele circuito da corrida, né, da bicicleta. Quando eu estava entrando naquele circuito ali dos 28 quilômetros, eu estava encontrando com o Frodeno, voltando, caminhando. Falei, poxa, não tá fácil para ninguém isso aqui, né? Aí você realmente cai na real. Cai na real, exatamente, que o negócio é realmente... Mas é muito legal, né? Você vê praticamente assim, os caras ali assim, na tua frente, disputando, né? E dá para ter uma noção, né? Assim, a gente via, né? Assim, e legal, muito legal nesse ano aqui, que a gente teve 2 brasileiros, né? Chegada muito... Quer dizer, eu não estava ali para ver ao vivo, né? Mas eu vi depois pelos vídeos e tal, mas tanto o Igor Amorelli quanto o Thiago Vinhal, que chegaram juntos, né? 13º, 14º. Foi muito legal, né? 2 brasileiros entre os 15. É que a gente não dá valor muito aos esportes e se o cara fica em segundo lugar não é bom, mas ter 2 brasileiros entre os 15 melhores do mundo em Ironman é uma coisa sensacional, sabe assim? É um esporte que a gente não tem tradição, não tem apoio que merecia realmente, né? Exato. As marcas apoiam, mas não existe um sistema de formação de atletas adequado, né? A gente tem essa dificuldade. Então, os caras são guerreiros de verdade mesmo. Exatamente. Então, os parabéns. Muito legal. Tudo bem. Gente, mais alguma coisa, Dimas? Não, acho que não. Agradecer acho que, alguém? Exatamente. Acho que comentamos, né? A prova foi teve o recorde mundial, né? Da prova específica lá, né? O alemão, Patrick Lange, ele foi 3º ano passado. Bateu o recorde da prova. Bateu o recorde da prova, 8 horas e 1, quase 8 horas e 2. Uma curiosidade, né? Os 3 melhores tempos, os 3 primeiros desse ano estão entre os 3 melhores tempos aí da história, entre os 10 melhores tempos da história, né? Então, realmente, o nível está ficando cada vez mais alto, puxado. O pessoal está treinando. Até acho que a Marlene perguntou, né, assim, fazia alguma modificação de treinamento, né, assim, o Lionel Sanders, ele era não era um dos top favoritos, mas ele era corria por fora, né, um canadense. E eu acompanho, né, o treinamento dele e é muito louco o cara, né, assim. Ele colocou a esteira dentro de uma sauna e fazia os treinamentos lá dentro. Você olhava assim, o cara correndo na esteira dentro da sauna num baita no pace. Depois ele saía, colocava a bicicleta do lado da piscina, andando no rolo, no sol lá de 30 e tantos graus lá da região que ele treina lá nos Estados Unidos. Falei, cara, é absurdo. E ele liderou boa parte da prova, tal, ele fez um treinamento muito específico. Levando o máximo do que vai encontrar no dia. Exatamente. O Wilson perguntou aqui, se leva muito tapa na cara na hora da natação. Que a impressão que ele tem quando ele assiste da casa dele é que larga uma galera, né, meu? Sim, larga todo mundo junto, né? Assim, isso é uma diferença que algumas provas acaba existindo entre algumas provas. Tem algumas provas que você sai em ondas, você sai junto com a tua faixa etária. Já em Florianópolis isso tem ocorrido.
mas não ajuda muito, sabe assim, você diminui de 2.500, no nosso caso ali foi para 500 aqui no Brasil. Mas são os 500 da sua faixa etária, né, que você está competindo diretamente com eles, né, então a competitividade até é maior, né. E lá largou praticamente 2.200 pessoas junto, né, assim, colocando o feminino, sei lá, 2.000, alguma coisa assim, juntos ali. E no início, realmente, óbvio, isso é bastante... Você tem que manter calma, né? Porque você tem que achar teu espaço, tapa na cara não, mas você tem que tomar cuidado com pernada, com cotovelada, até você se encontrar num grupo ali tal, que vai mais ou menos no seu ritmo, né? Então, e nesse momento ali tal, você consegue até ficar numa situação confortável. Na hora que você tem os contornos de boia, que aí todo mundo quer fazer a tangente bem rente, né? As boias, ali volta a ser um momento meio tenso também, né? Um momento meio MMA da vida. Mas as pessoas que estão ali, né, assim, os primeiros triatlons tal, é bem mais complicado. Agora ali não teve tanto, né, assim, porque tem um certo grau de respeito, né? Não é 1, 2, 3 segundos para as pessoas que estão ali que vai ser muita diferença. Mas se não tomar cuidado, realmente, sabe? Se você ficar muito próximo da pessoa da frente, você acaba tomando pernada, abraçada. Então você acaba tendo que... porque talvez, né, o que ele está dizendo é que na hora que a gente vê o bolo, né? Você fala, nossa, não dá para saber de quem que é o braço e de quem que é a perna, assim, né? Ninguém é de ninguém. Realmente, assim, nos primeiros momentos ali, assim, até você se encaixar no teu grupo, num grupo ali que você está nadando mais ou menos no ritmo parecido, é mais complicado. E até um dos, para quem está começando o triatlo, né, assim, não se apavore nas primeiras provas de natação, porque é o momento ali mais tenso mesmo, né? Mas tem, né, assim, você pode sair mais deslocado, né, da raia, não da raia, né, mas do trecho principal, esperar para que os mais apressadinhos saiam na frente e você vá na sequência. Então tem aí algumas formas para que não se desespere, né, nesses primeiros metros, né? Isso tudo é vivência, né? Experiência, vivência. E como você falou, lá todos já têm uma experiência grande, né? Então ninguém quer machucar ninguém quer passar por cima de ninguém, porque sabe que o problema é grande depois da natação, né? A natação, vamos ser honestos, né? É a parte que não é a parte mais complicada, né? Assim, tá todo mundo tá descansado, né? Uma parte relativamente curta, né? Para os bons nadadores, ali 50 minutos, até 1h10, 1h15 ou mais, né? Dependendo. Então, mais uma prova que vai levar 10, 11, 12, até 17 horas, essa parte é a menos complicada. Isso aí, bacana. Legal. Beleza, Wilson. Acho que ele respondeu aí. E é mais questão de ter experiência mesmo. O Carlos pôs aqui um cavalinho aqui. Um cara que quer sair para correr um treininho, corre 40 km, quer falar alguma coisa. Rapaz, estão judiando dele, viu? Tem um vídeo, antes de chegar na Queen K, tem um vídeo, acho que o Lucas fez, que eu já estava ali, é uma subida forte, né, antes de você chegar naqueles 28 km, que é um martírio. Eu lembrei do Carlão, falei assim, se o Carlão tivesse aqui a me ajudar, eu passava o chip para ele, faz aí uns par de quilômetros, esperava ele ali na sombra e pegava de volta, porque olha, realmente ali foi difícil. Aí depois anda mais um pouquinho, vê o Frodeno voltando caminhando, falei, agora o bicho vai pegar. Não posso caminhar agora aqui na frente dele. Difícil. Legal. Bacana. Gente, essa live vai ficar na página da assessoria, e aí depois quem não viu, vê em outro momento e tal, quiser assistir outras partes, enfim. E também se quiser mandar alguma pergunta pro Dimas, alguma coisa aí, a gente repassa para ele, ou marca ele no comentário aqui, e ele responde, cara, super gente boa, tá aberto aí as perguntas, o pessoal que quer saber curiosidade e como é que faz aí para começar o treino, enfim. Só marcar ele nas... Eu vou marcar aqui, ó, quer ver? No comentário aqui.
que já estava aparecendo de volta. Já? Aqui, ó. Isso, terceiro já tá aí. Então, é só Vamos aí. marcar ele aí que ele responde e vai aparecer para ele. Show. Fechado? Dimas, eu Show de bola, de novo quero legal. agradecer demais aí a Então agora, disponibilidade. o Silvio tinha perguntado, tem treino já, Tem né? treino? Sim, o pessoal Então, fala eu assim, tenho uma curiosidade, não está de férias? Como então, é que é? teoricamente deveria estar, né? Mas você consegue ficar sem correr, sem nadar, Não, sem pedalar, né? existe uma planilha a cumprir? A não cumprir, né? Mas eu voltei, o Santiago perguntou, alguém já está aí apto, já descansou? No dia que ele tinha perguntado isso, eu já tinha feito tudo, né? Assim, já tinha... Eu estou um pouco preocupado assim, com a perna, né? Com a panturrilha, que agora eu queria dar um tempo maior, né? Para recuperação. Mas... Um pedalzinho, né? Pedalzinho, natação, chega lá na academia, o cara manda 5.000 metros lá. Então, pessoal, eu já estou sabendo que falaram aqui na academia, o André, Nora e o Rafa Zene já falaram que 7h30 da manhã, talvez, vai rolar um pedal. Então, eu estou entregando aqui ó, os dois aqui. Mas com certeza, amanhã, 7h30 é tarde. Então, não sei, eles combinaram aqui, depois vocês entram no grupo aí dos triatletas aí, vocês combinam aí. Então, vai rolar. Beleza? Show de bola. Dimas, obrigado pela Obrigado mais uma vez. disponibilidade. Tamo junto. Uma próxima... Espero voltar aqui com outra vaga. Isso, então. Numa próxima a gente vai acompanhar aí o seu ano de 2018 aí, como é que vai ser e tal. Você Legal. vai colocando na sua página, a gente vai curtindo, comentando. E aí, se Deus quiser e der Deus tudo quiser, certo, exatamente. 2018 Estamos estaremos planejando, né, assim, qual prova participar, mas estamos ali, né? Estamos pensando em voltar, assim, acho que talvez Vamos 18 lá. não der, mas 19, acho que dá para fazer um planejamento até lá e vamos lá. Legal, a gente vai acompanhar. Quem quiser acompanhar o Dimas, já está o nome dele aqui nos comentários aí embaixo. Entra no Facebook, acompanha lá que ele vai postando lá os treinos, Sim. enfim, Tá, tudo mais, Strava dele e tudo mais. Beleza? O Show Pinto de falou bola. que vai estar lá amanhã, vai pedalar. O grande Pinta, show de bola. Valeu? Eu vou levantar Valeu, para galera. ligar a câmera. Valeu, gente! Valeu.